pessoal, tudo bem? Sou o professor Luan Soares. Estamos falando aqui da FTRB, Faculdade Teológica Reformada de Brasília. Não sei se você já sabia, mas no segundo domingo de dezembro é comemorado o Dia da Bíblia. Esse dia vai surgir em 1549, quando o bispo Cranmer vai incluir no livro de orações do rei Eduardo VI uma intercessão para a leitura das Escrituras. E a partir desse momento começa-se a comemorar o Dia da Bíblia, sempre no segundo domingo do mês de dezembro. Mas por que comemorar um Dia da Bíblia? É claro que a Bíblia tem a sua importância, tendo um dia específico ou não. Todos os dias é importante que um cristão sempre busque as Escrituras, leia as Escrituras, entenda ali, tenha um momento de meditação nelas, para que ele possa crescer em Cristo. E nós temos que entender o seguinte: a Escritura ela é importante e ela mesma afirma a sua importância porque ela é o nosso guia para a nossa fé e nossa prática como cristãos. Veja só o que Paulo vai recomendar a Timóteo, lá no livro de 2 Timóteo, na carta de 2 Timóteo, no versículo 16. Ele vai afirmar o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E no 17 ele afirma: a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bem, nós podemos entender então que Paulo está recomendando para Timóteo que, olha Timóteo, você tem que levar em consideração sempre o que as Escrituras estão afirmando, e todo tipo de ensino que for levado à igreja deve ter um princípio nas Escrituras e deve estar sempre respaldado nas Escrituras. Isso é extremamente importante para nós cristãos, que devemos sim ter esse apreço pela palavra de Deus. Afinal, nós entendemos que Deus se revelou a nós. Deus tanto se revela na revelação geral, que é o que nós chamamos a revelação através da natureza, da própria forma como o mundo existe. Quando você olha, por exemplo, uma bela cachoeira, quando você olha para o sol, para a lua, para os céus, quando você vê toda a estrutura perfeita que existe no nosso mundo, nós podemos compreender que ali existe um tipo de assinatura divina, em que podemos entender que existe um ser divino, pessoal, que criou essas coisas. O nosso próprio coração às vezes nos acusa quando nós fazemos algo errado, é um tipo de culpa, como se existisse alguma coisa incorreta. Isso é a gente entendendo que existe alguma coisa errada conosco, existe um pecado e deveria haver um mundo melhor. Por isso que a gente pode afirmar que, sim, Deus se revela no mundo. Não existe ninguém desculpável a ponto de falar: nossa, eu não sabia de nada sobre Deus, quando nós vemos a estrutura da realidade e vemos que é impossível tudo isso existir, a não ser que exista um ser superior que tenha feito ali alguma coisa, que tenha criado e tenha sustentado e ainda está sustentando essa realidade, porque Deus também não é aquele Deus que cria e vai embora, não. Tudo isso está sendo sustentado. Deus estabelece leis, regras, uma forma correta de tudo isso existir. Por isso nós podemos viver, respirar, comer, nos alimentar, ter um sustento nesse mundo, porque esse mundo foi criado por um Deus bom. E além dessa revelação, nós também temos a revelação específica, ou revelação especial, que é a própria Escritura. Deus quis se revelar para nós em linguagem humana e contar para nós toda a narrativa da redenção, desde como ele criou o mundo, até como o homem caiu, e todo o plano de redenção que Deus estabeleceu, desde lá de Gênesis 3, até a vinda de Cristo, até as doutrinas e a formação da igreja, e até o livro de Apocalipse, em que nós temos a esperança de aguardar o retorno do nosso Salvador. Então nós temos aí a Escritura como uma revelação de Deus para nós. E para entendermos um pouco melhor sobre a questão das Escrituras, a gente tem que entender que existem dois axiomas. Axioma é um fundamento, uma premissa verdadeira da qual nós partimos para entender algo. Nós partimos de dois axiomas para entender a Bíblia. O primeiro deles é que a Bíblia ela é um livro de Deus. É claro que Deus não desceu e escreveu, o próprio Jesus não deixou nada escrito ali. Então, nós entendemos que Deus preservou, Deus inspirou, Deus teve toda uma providência
para que a Escritura fosse formada, escrita, preservada e chegada a nós. Então, sim, Deus é um autor das Escrituras porque Ele tem estado ali inspirando homens através do seu Espírito para que esses homens escrevessem coisas que são à vontade de Deus, da forma como Deus queria que fosse escrita, da forma como Deus queria que fosse apresentada para nós. O outro axioma, esse fundamento, é que a Bíblia tem autoria humana, ou seja, os homens que foram inspirados, eles tinham uma forma de escrever, eles estavam em um local, um contexto específico, eles tinham um destinatário, eles tinham um próprio estilo de escrita. Por isso, nós podemos estudar a Bíblia. Se nós prestarmos atenção, a gente tem que levar em consideração diversos fatores quando vamos levar a Bíblia a um estudo, a preparar uma pregação, um ensino. E esses fatores são os seguintes: nós temos que considerar o gênero literário, ou seja, a forma como foi escrita. Você percebe que nós temos diversos livros, a Bíblia não é um livro único ali, com um autor só. Na verdade, a própria palavra Bíblia vem da ideia de um conjunto de livros. E esses livros, eles cada um tem um autor diferente, alguns livros têm até mais de um autor, foram escritos em épocas específicas, em contextos específicos e tem um gênero literário específico. Gênero literário é o estilo de escrita que as pessoas usam para escrever ali os textos. Pense, por exemplo, que nós temos uma literatura poética, um gênero poético nas escrituras, quando você lê o livro de Salmos, por exemplo. Outro tipo de gênero é o gênero de sabedoria, livros de sabedoria como Provérbios, Eclesiastes. Nós também temos cartas, como as cartas de Paulo, temos os evangelhos, temos também livros que relatam eventos históricos como Reis, Crônicas, próprio Atos também é um livro que relata eventos históricos. E todos esses livros, eles têm inspiração divina e foram escritos por homens específicos, por autores específicos. Também temos que entender o contexto em que o autor está, para quem ele está escrevendo, quem é o autor, a forma como ele escreve, que a gente pode entender e aplicar melhor aquele ensino para nós. Então, quanto mais nós entendemos o contexto em que aquilo foi escrito, mais nós podemos perceber ali princípios e da revelação de Deus que possam ser aplicados a nós ainda nos dias de hoje. Pense que a Bíblia tem sido aplicada no meio cristão desde seu início, desde quando Paulo está escrevendo as cartas para as igrejas, até o período da igreja primitiva, o período da patrística, da era medieval, até a era moderna, contemporânea e até no futuro também. Muitas pessoas vão ainda sim poder aplicar a Bíblia no seu contexto. A Bíblia é tão valiosa e isso é devido à inspiração divina que ela pode ser aplicada no contexto brasileiro, no contexto coreano, no contexto sul-africano, enfim, em qualquer tipo de contexto ela pode ser aplicada, pode se tirar ensinos preciosos, pode sim ser utilizada para a nossa exortação, para que possamos crescer na justiça, como Paulo vai falar para Timóteo ali sobre a inspiração, sobre a utilidade das Escrituras. Então, a gente percebe quão importante é o ensino dessas Escrituras, o quão valioso é o ensino delas e o quão precioso é para nós cristãos que possamos entender e fundamentar todas as nossas doutrinas ali na Escritura para entendermos que ela é a palavra de Deus revelada a nós, tendo ali como personagem principal Jesus Cristo. Bom, então você deve se perguntar o seguinte: como é que isso foi inspirado? Como é que aconteceu? Será que Deus desceu, falou no ouvido ali do autor? Será que o autor teve um sonho? Bem, a gente tem, por exemplo, em João, quando ele escreve o Apocalipse, Deus realmente dá uma visão escatológica para ele de eventos futuros, de uma esperança que viria, da cidade que desce, do Cristo que volta. Então, João tem sim uma visão e aí ele vai escrever o livro de Apocalipse, a revelação. E também temos outros homens que escreveram, como Lucas, por exemplo, que faz todo um trabalho mais intelectual. Lucas está fazendo uma pesquisa. Lucas ele é o autor tanto do Evangelho de Lucas quanto do livro de Atos. E ele vai fazendo ali um apanhado de relatos, ele vai estudando, observando para escrever todos aqueles livros ali, tanto Lucas quanto Atos. Então, nós temos aí duas formas, Deus tanto falando, às vezes, através dos profetas, quanto Deus também utilizando ali no próprio intelecto do autor, Deus guiando, inspirando o autor através aí das palavras que vão sendo colocadas,
da inspiração real que o autor estava tendo quando escreveu aquele texto. É claro que alguns vão entender que a inspiração, na verdade, ela é somente um tipo de intuição, que os autores tinham um tipo de dom religioso que esses autores acabam tendo, como se eles tivessem superdotação em assuntos de religião, e aí por isso eles estariam ali escrevendo textos que podem ser aplicados em vários contextos diferentes, e textos que têm um tipo de validade, uma coisa valiosa por causa do próprio dom do autor, por causa do próprio autor que era muito inteligente, muito sábio, quando na verdade não é isso, né? Na verdade a gente sabe que Cristo, Deus, inspira os homens a escreverem esses textos da forma como foi escrita. Alguns também vão achar que não tem nenhuma participação do autor naquilo. Na verdade, Deus está ali ditando o que ele vai escrevendo e o autor está num tipo de êxtase, escrevendo todo aquele texto, que também não é verdade. A gente sabe que, como eu já falei, existe uma parte humana. É claro que essa parte humana também não sobrepõe-se à parte divina. Não é que o que o autor está colocando é mais importante do que Deus está inspirando. Não, o que o autor está colocando é exatamente o que Deus está inspirando. É uma revelação verbal. Deus está ali guiando desde o contexto em que o autor está, desde os destinatários, o gênero. Deus vai guiando esse autor e, de certa forma, o autor não perde a sua personalidade quando está escrevendo aquilo. Na verdade, Deus está utilizando a sua personalidade, inspirando-a para que o texto seja escrito naquelas palavras, daquela forma, para que nós possamos recebê-lo e ter ele hoje. Hoje você tem aí diversas traduções da Bíblia, né? Você tem um apanhado gigantesco, você pode escolher a capa que você quer, você pode às vezes personalizar a capa, você tem bíblias de estudos, você tem traduções diferentes, você tem NVI, NTLH, NAA, ARA, entre várias outras, e você pode até observar a diferença entre cada uma. Você tem acesso aí, se você acessa a internet, você consegue acessar textos em hebraico, textos em grego, que são os idiomas originais em que a escritura foi escrita. Então nós temos aí hoje um grande recurso para que nós possamos entender as escrituras, e às vezes a gente deixa de lado ainda as escrituras, querendo basear nossa doutrina em outras coisas que não seja a Bíblia, sendo que a Bíblia está de um fácil acesso muito grande no nosso contexto. É claro que em contextos missionários nós temos uma dificuldade maior nas escrituras, e às vezes até a escritura é mais bem vista, mais bem recebida nesses contextos do que no nosso contexto, em que a gente pode ir em qualquer livraria e você vai ter uma Bíblia lá, mesmo não sendo uma livraria cristã, às vezes tem uma Bíblia ali sendo vendida, você pode escolher qual tipo de Bíblia é, o tamanho, a forma, a capa, tudo você pode escolher, e a gente não dá o valor necessário a ela. Então a inspiração das escrituras, ela é importante para que possamos entender que o que ela está dizendo é o que Deus quer que ela tenha dito para a gente. O que ela está sendo colocado ali é o que Deus quis revelar. Às vezes a gente não entende isso, que tanto o Antigo como o Novo Testamento, eles têm que ser recebidos como uma escritura inspirada por Deus. É claro que no período apostólico, a única escritura que se tinha ali mais pronta, né, mais formada, era o Antigo Testamento. Tanto que Cristo vai citar o Antigo Testamento, Paulo vai citar o Antigo Testamento, Mateus, quando vai escrever o Evangelho, ele coloca muitos textos do Antigo Testamento para dar uma validade ali de que aqueles textos do Antigo Testamento estavam se cumprindo em Cristo. E aí nós temos então todo o Antigo Testamento que já era recebido pela igreja como escritura. E não só isso, os próprios textos de Paulo, quando a gente vai ler o texto de Pedro, por exemplo, lá em 2 Pedro 3,16, Pedro considera que Paulo está incluído nas demais escrituras. Observa só o que Pedro está falando quando ele escreve à igreja. Ele fala o seguinte, vamos ler a partir do versículo 15, né? E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. O que Pedro está dizendo é que o que Paulo escreve parece estar junto com o que a escritura é. Então, os textos de Paulo já estavam sendo considerados ali textos inspirados. A própria igreja, no período da patrística, vai receber
esses textos como inspirados, vai entender que eles são inspirados, vai começar a utilizá-los para todo o ensino. É claro que o cânon vai ser bem discutido durante muito tempo. Hoje nós temos diversos cânones diferentes, né? Nós temos o cânon católico, o cânon protestante e temos cânones das igrejas orientais, o cânon da igreja etíope, e que tem muito mais livros. Às vezes pegamos livros que são livros apócrifos, né? E entre outras coisas, mas a questão existem livros que sim, são inspirados. Hoje nós temos a formação do nosso cânon protestante baseado no texto original, nos textos que foram recebidos em grego, em hebraico, para que possamos formar aquilo e também entendendo que esses textos eles não discordam uns dos outros. Na verdade, se você estuda eles corretamente, você entende que eles estão se complementando e falando sobre o mesmo assunto, que é a redenção do homem, sobre o Deus que é soberano, que envia seu Filho para a nossa redenção, de como o homem é pecador e necessita dessa redenção, e como esse Cristo vem nos salvar e vai retornar para nos buscar também. Então, temos que entender a Bíblia a partir dessa ideia de que esse texto inspirado, ele é Deus nos falando e nos revelando algo. É Deus nos contando como Ele está nos salvando e como nós devemos voltar à humanidade que Ele criou lá em Gênesis. Porque, na verdade, a gente não tem um texto para tentar nos fazer ser cristãos. Nós temos um texto que está nos chamando para voltar a ser humano de novo. Para voltar a ser aquele ser humano que Deus criou a gente, nos criou para sermos. E, bom, além da questão de inspiração, ainda temos a questão também da inerrância e da autoridade da Bíblia. Alguns vão dizer que a Bíblia tem vários erros, que não podemos considerá-la porque ela erra nisso, erra naquilo, ela erra em determinados pontos, que ela tem vários erros gramaticais, erros de contexto, erros de coisas da época, que ela não tem a autoridade que deveria ter para a nossa vida. Outros vão dizer que a Bíblia não erra em nada, que ela é perfeita e que, na verdade, todos os textos têm que ser aplicados exatamente como estão para nós. É claro que a gente tem que tomar cuidado com os extremos. A gente não pode observar a Bíblia entendendo que ela é errada e tem algum erro ali do que Deus quis revelar a nós. Também não podemos pegar textos e não estudá-los, entender o contexto em que eles estão e tentar aplicar, por exemplo, as leis do Antigo Testamento na nossa vida hoje, como se não houvesse Cristo, como se não houvesse uma nova aliança da graça de Deus. Porque nós temos que ler o Antigo Testamento a partir da luz de Cristo, entender que Cristo é aquele que ilumina o nosso entendimento e é aquele que é o personagem principal. O propósito da Bíblia é esse, é mostrar Cristo salvando o homem. E em questão de autoridade, às vezes alguns vão afirmar que a Bíblia é uma autoridade suprema em todos os tipos de assunto. Outros vão diminuí-la, falar que não, ela na verdade não tem autoridade. Bom, a Bíblia tem sim autoridade para toda a nossa fé e a nossa prática cristã. É claro que a gente não pode abraçar o que a gente pode chamar de nuda escritura, que é um tipo de movimento que surge na América Latina, de entender que somente a Bíblia é um livro que contém verdades, ou somente a Bíblia deve ser usada para qualquer tipo de assunto. Bom, a Bíblia não é um livro sobre física, ela não é um livro sobre ciências, ela não é um livro sobre química, ela é um livro sobre a redenção do homem. Então, para a nossa fé cristã, ela é totalmente útil. Agora, se eu quero falar sobre música, por exemplo, eu posso sim tirar princípios da Bíblia, posso entender princípios da Bíblia, mas é bom que eu procure também ali um outro livro que fale verdade sobre música, que fale verdade sobre outras áreas. Então, apesar de termos princípios na Bíblia para que possamos entender tanto as ciências, quanto as artes, quanto política, educação e diversas outras coisas, a Bíblia não é especificamente um livro sobre política, sobre educação ou sobre outras áreas. Na verdade, apesar da Bíblia conter toda a verdade ali que ela mesma se propõe, ou seja, tudo que está na Bíblia é verdadeiro, nós também temos que entender que nem toda a verdade do mundo está especificada na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia não fala sobre DNA, a Bíblia não fala sobre clonagem humana ou inteligência artificial. A Bíblia está falando sobre a redenção do homem. E é claro, para nós lidarmos com essas outras coisas, com a inteligência artificial, a gente tem que partir de um princípio bíblico, a gente tem que ir nas Escrituras, é isso que o Sola Escritura defende. Então, cuidado para não cair no nu da Escritura e entender que a Bíblia
na verdade, ela tem todo tipo de verdade e nós não podemos procurar para qualquer outra coisa, nenhuma filosofia, nem nada, para nos ajudar em qualquer outro tipo de situação. Porque senão, às vezes você vai deixar de ir no médico porque acha que só lendo a Bíblia e orando você vai ser curado. Quando, na verdade, o que Paulo recomenda a Timóteo também é que os bispos ali, os presbíteros da igreja, quando visitem os irmãos, eles orem pelos irmãos sim. Então você tem que orar quando você está doente, é claro. Você tem que pedir que Deus pode sim agir. E também unja-os com óleo, porque o óleo também é usado como uma coisa medicinal. Então não é só você orar e achar que Deus vai fazer, crer. Você pode sim crer que Deus vai fazer o que Deus realmente faz, mas também tome um remédio, né? Se cuide também. Você não vai orar e ficar parado, né? A gente ora, a gente estuda, mas a gente também faz as coisas, a gente também trabalha. É como se você orasse para que Deus te desse um emprego e nunca entregasse um currículo e não estudasse para nada. Não faz o menor sentido, né? Então, a Bíblia ela é autoridade naquilo que ela se propõe. Ela é autoridade para a nossa redenção. Agora, se você quer tratar sobre outros assuntos, às vezes é interessante você partir sim de princípios bíblicos, mas procurar fontes também verdadeiras nesses assuntos específicos. Além disso, outra coisa que pode acontecer também é um tipo de nula escritura, onde a escritura é anulada e a tradição ou outras fontes às vezes são usadas para a doutrina. E mesmo que às vezes a gente defenda a sua escritura, muitas vezes nós caímos no erro de um tipo de nula escritura em alguns assuntos. Pense, por exemplo, pessoas que formam a sua doutrina a partir de uma série ou de um livro. Uma coisa que foi muito famosa no final dos anos 90 foi um livro chamado Deixados para Trás, e teve vários filmes sobre isso também, que acabou fundamentando um tipo de doutrina escatológica que não estava nas escrituras, mas sim estava em um filme. Hoje você tem diversas séries, você tem aí a série de Jesus na Record, você tem The Chosen, que sim, podem ser úteis, podem ser coisas que possam ser assistidas, podem ser coisas que tenham alguma edificação, desde que você não substitua elas pelas escrituras. Às vezes as pessoas assistem uma série sobre Cristo, veem um filme sobre Cristo e acham que tudo que está naquele filme deve ser considerado tão inspirado quanto as escrituras, simplesmente porque está falando de Jesus. Cuidado, nem tudo que fala sobre Jesus, nem tudo que fala sobre Deus é útil e é verdadeiro. Pode sim existir verdade sobre Deus, sobre Cristo, sobre a doutrina, em outros livros, desde que a Escritura possa dar embasamento para isso. No fim, se tivermos que escolher, sempre vamos optar pela palavra de Deus. É claro que não podemos fundamentar nossa doutrina em diversas outras coisas, em pensamentos e outras coisas, e sim nas Escrituras. E é isso que é importante. Toda doutrina na igreja deve ser fundamentada na Escritura. Não podemos trazer para a igreja doutrinas que foram fundamentadas em outras coisas. É claro que existem tradições que não vão contrariar a Escritura, por isso que a gente não nega a tradição. A tradição é importante. Porém, entre tradição e Escritura, vamos permanecer com as Escrituras sempre. A Escritura ela é superior, porque ela é inspirada. A tradição é formada por homens. E mesmo às vezes esses homens acertam, falam coisas corretas e podem trazer coisas edificantes. Porém, no fim das contas, a Bíblia é o que mais importa. Então, que nós possamos ter esse apreço pela Bíblia, que nós possamos entendê-la, que nós possamos fundamentar nossa doutrina nela, estudá-la de forma correta, buscar sempre as Escrituras para qualquer dúvida que tenhamos em relação à nossa fé, à nossa prática, para que possamos crescer em boas obras e na justiça. Bom, a gente fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube e até mais.